Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Jenny, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. E a gente vai relembrar hoje aqueles noivinhos, né, gente, que foram rejeitados, abandonados, foram deixados plantados no altar. Verdade seja dita, alguns eu realmente, sim, pra mim valeu. Tava merecendo mesmo ser abandonado. Levar um não mesmo, porque tem algumas noivas que chegam até ao altar, o padre pergunta se quer ou não, e ela, não, eu não aceito me casar. Tem alguns noivos que realmente merecem, mas tem outros que não, a gente fica com dó, né? A gente é tão triste, né? Espera até o último momento pra dar o seu aval de rejeição. Mas e quando a noiva nem sequer aparece na igreja, gente? Tem coisa mais humilhante do que essa? Não importa por qual motivo a noiva rejeitou o noivo, tá? Isso não importa, porque né, são inúmeros motivos para uma rejeição. Mas a questão é, os noivos também são deixados no altar. Aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu falo das noivas que são largadas no altar, gente. É triste, né, gente? Falando isso, tem muita, gente, mas muita novela onde a noiva é deixada no altar, né? Aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card eu cito algumas, tanto da versão mexicana quanto das versões que foram exibidas no SBT, né? Algumas novelas brasileiras. E às vezes as pessoas ficam pensando, gente, mas os noivos não são largados, né? A maioria são só noivas. Mas, gente, existem tantas novelas, mas tantas novelas onde o noivo é largado, gente, que a gente tem que relembrar esses noivinhos que foram deixados no altar no vídeo de hoje. A gente pode começar aqui o nosso vídeo falando da novela No Limite da Paixão, né? Você sabe, lá no México, entre o amor e o ódio. Nós temos o Otávio e a Frida, só que assim, gente, esse casamento, basicamente, ele não faz parte, assim, tanto da novela, até porque é só um pensamento do Otávio. Porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, gente, mas onde foi que aconteceu esse casamento que eu não vi, gente? Eu assisti a novela inteira e não vi esse casamento do Otávio com a Frida. Então, gente, lá no comecinho da novela, lá no primeiro capítulo, quando o Otávio pensa, né, relembra aquele dia fatídico, né, que ele praticamente foi humilhado da igreja, né, porque a Frida abandonou ele, aparece lá a cena, né, ele esperando na igreja por ela e ela não aparece, gente, ela realmente não aparece. Você sabe que a Frida, né, gente, terceira, do jeito que aquela mulher era. É claro que o tio dele na novela deu um jeitinho pra atrapalhar esse casamento, se bem que foi um livramento pro Otávio, né, gente, mas não adiantou, que tempos depois a mulher aparece novamente, né, na vida dele, arrependida pelo que ela tinha feito e tudo mais. A gente sabe que ela só voltou, né, também novamente na base do interesse, né, gente. Só que ela não contava, né, com a Ana Cristina nessa história. Mas a gente tinha que relembrar, né, pelo menos um tiquinho essa humilhação, né, dessa humilhação que eu tava passando nessa novela. Aqui na nossa listinha, a gente também pode citar o casal Aurora e Santiago da novela Amanhã é para Sempre. Vou dizer pra vocês, gente, agora não se preocupem, tá? Que mesmo tendo essa rejeição e tudo mais do casamento, eles terminam a novela juntinhos, tá? Felizes para sempre. Mas teve esse momento que eles se casaram. Só que assim, gente, desde que eles se conheceram já foi uma confusão, gente, porque logo nos primeiros segundos que ele vê a Aurora na novela, o cara já fica meio assim encantado por ela, gente. E aconteceu tipo assim, tudo tão rápido, né? Ele conversando com ela, pedindo pra ajudar ele a se passar pela namorada, né, pra família e tudo mais, nananã. Acontece que no final das contas, eles acabam, né, firmando esse compromisso de se casarem para ele ajudar ela, né, a encontrar a verdadeira mãe da Aurora, gente. Só que lá na hora do casamento, baixou um arrependimento na Aurora, porque, tipo assim, ela nem conhecia o cara direito. Mas, tipo assim, ele já tava encantadinho por ela, a gente já notava, né, alguns sentimentos rolando ali solto, né? E mesmo assim, gente, ele queria continuar com o casamento, mas ela decidiu que, né, não queria, que não podia, que ela só se casaria realmente se ela tivesse apaixonada pelaquela pessoa e aquela pessoa estivesse apaixonada por ela. Mas eu fiquei com tanta gente, eu fiquei com tanta dó do Santiago, porque vocês sabem, né, que esse personagem era fofo demais, gente. Ele fazia uma linha meio hippie, né? É claro que depois ele arruma o cabelo dele, né, gente? Mas antes disso acontecer, você sabe como é que é o visualzão dele, né? Era meio estranhão. Mas mesmo assim, gente, ele era de uma gentileza, de uma bondade, de uma generosidade. Meu Deus, ele era fofo demais. Eu fiquei com muita dó quando ela decidiu, né, não se casar com ele. Mas ainda bem que eles terminam a novela juntinhos, né, com o seu filho. Ele teve esse momento, né, de constrangimento, né, de ficar lá plantado, dela ir embora, né, e deixar ele lá, mas pelo menos ele termina com ela na novela, né, gente?
Pelo menos isso. A gente falou de Amanhã é para Sempre, a gente também não pode esquecer que também nessa novela tínhamos o casamento da Érica com o Franco, gente. E foi uma coisa assim que eu achei interessante, né? Porque assim, rola toda aquela tensão na hora do casamento, né? Eles também tinham firmado o contrato e tudo mais, e ele ia cumprir com todas as cláusulas desse contrato, né? Mesmo ele não, né, não amando ela e tudo mais, ele ia se casar com ela porque, né, o amor viria com o tempo e blá blá blá. Mas, gente, no dia do casamento, ela teve essa conversa com o Franco, perguntando se ele estava apaixonado por ele e tudo mais, porque se ele tivesse, né? Até então a gente achava que mesmo ele confessando pra Érica que era apaixonado pela Fernanda, que ela ainda iria se casar com ele. Mas um casamento é construído na base do amor, né, gente? E não havia amor de nenhuma das partes. Quando ela fala pro padre que ela não aceita se casar com ele depois, né? Sai do casamento e todo mundo, ó. Vou falar pra vocês que eu não fiquei com pena não, gente, porque afinal de contas ela não amava ele, ele também não amava ela, então tá tudo certo, né, gente? Ele ficou lá com aquela cara meio assim de tapado quando ela foi embora da igreja, mas, gente, tanto fez como tanto faz. O próximo noivinho aqui da nossa lista que foi rejeitado está na novela Fogo e La Sangre, que é uma novela, né, lá de 2008. Vocês sabem, né, que Fogo e La Sangre é aquela novela que tinha a Adela Noriega, o Eduardo Yanes, a Elizabeth Álvares, José Salinas, Pablo Monteiro, Nora Salinas, vocês lembram, né? Basicamente, essa novela Fogo e La Sangre é um remake de duas novelas colombianas, a original lá de 1994, Las Águas Mansas, e também Pasión de Gavilanes, de 2003. E esse casamento foi entre a Sara, que também era conhecido como Sarita na novela, né, interpretado pela Nora Salinas, e o Benito, né, que era interpretado pelo Rodrigo Mejia. Sim, o casamento era entre eles dois. E pensa, gente, em um casamento em que a noiva tá indo para a igreja, mas tá parecendo que ela tá indo pro próprio enterro dela, gente, porque a mulher tava numa angústia, gente, tava chorando. Ela não tava chorando de felicidade não, gente. Não tava chorando assim, emocionada pelo casamento dela não, gente. Ela tava sofrendo mesmo. Ela tava rezando, pedindo para que a qualquer momento, né, o amorzinho dela, que era o Franco, interpretado pelo Pablo Monteiro, entrasse na igreja para acabar com esse casamento. Só que assim, isso não aconteceu. Só que apareceu, né, uma pessoa falando, né, sobre o acidente que tinha acontecido com o Franco. E o que aconteceu? A Sarita acabou desistindo do casamento. Tipo assim, ela já tava com cara de que ela não ia se casar mesmo. E depois que ela descobriu que houve esse acidente com o amorzinho dela, ela praticamente largou o Benito lá na igreja. Tipo assim, não posso me casar com você. E foi embora, gente. Não, e a gente via nitidamente que tanto ela como ele não estavam assim muito afim de se casar mesmo, não, gente. Porque, gente, esses casamentos que tem aquela coisa da família, né? Aquela pressão, principalmente da mãe dela, porque vocês sabem que nessa novela a mãe dela, gente, era interpretada pela Diana Pratos, né? Vocês conhecem os personagens da Diana, né, gente? Aquela mãe toda opressora, fica lá em cima, praticamente obrigando a filha a se casar, né? Sem ela querer. E quando a filha fala que, né, que ela não quer se casar lá com ele, que ela não vai se casar com ele porque ela é apaixonada por outro homem, detoma ele tá bef da mãe dela. Meu Deus do céu. Mas o casamento não aconteceu. E o próximo noivo que foi deixado no altar está na novela Hasta el fin del mundo, que foi o casamento entre a Sofia e o Patrício, né? Interpretados pela Marjorie de Souza e o Julian G. Gente, nem na novela o cara se dá bem. Quem conhece a história deles dois sabe do que eu tô falando. Porque assim, depois que a Sofia se desiludiu com o Salvador, você sabe que essa novela, né, Hasta el Fin do Mundo, é aquela novela em que o Pedro Hernandes, ele foi substituído pelo Davi Cepeda. Vocês lembram, né, gente? Porque foi uma troca, assim, super sutil, porque o Davi mas o Pedro Hernandes são super parecidos, né? Mas enfim, né, gente, depois que começa a troca e tudo mais, ela, né, depois que se desiludiu com o personagem do Salvador, resolveu definitivamente se casar com o escroto do Patrício, que sabe que ele não prestava, né, traía ela e tudo mais, e traía com a melhor amiga dela, né, gente. O Salvador até tentou alertar ela sobre isso, mas ela tava cegona e não queria acreditar. Só que assim, gente, ela não desistiu do casamento, não foi só por causa do Salvador, coisas do tipo, não, gente. É porque no dia do casamento, ela descobriu que aquele cara que ela sempre achou que era o pai dela, na verdade, não era o pai dela. E começou a rolar uma confusão louca na cabeça dela. E quando ela entrou na igreja para se casar, ela acabou desistindo e foi embora. E olha que o Salvador, no dia do casamento da Sofia, ele até tentou sequestrar ela.
Só que não deu muito certo, porque ela tava assim, decidida que ela ia se casar com o Patrício e que ninguém ia fazer ela mudar de opinião. E isso aconteceu. Tanto que, né, ela deixou Salvador de lado e voltou, né, pra igreja de táxi. E tipo assim, tadinho de Salvador, ficou lá todo triste, né? Achando que ela ia se casar, nananã. Aí de repente ela me aparece lá toda de vestida de noiva, pedindo pra ele tirar ela de lá. E, nananã. E a cara dele lá, com aquela cara também de tapadão lá, vendo ela indo embora sem poder fazer nada, né? Claro, né, gente, que eu também não poderia deixar de citar o casamento entre o Franco e a Valéria na novela Rebelde, né? A primeira temporada da novela Rebelde. E eu vou dizer pra vocês, gente, que foi uma coisa tão sem graça, meu Deus do céu, porque assim, a intenção da Valéria era humilhar o Franco no dia do casamento, porque vocês sabem, assim, a Valéria tinha uma história de amorzinho com o Franco, né, trocentos anos atrás, né? Só que assim, ela ia quase se casar com o Franco. Só que ele acabou trocando ela pela Marina. E quem é a Marina, gente? A mãe da Mia. Aí, tipo assim, o que ela resolve pensar? O que ela matuta na cabeça dela? Eu vou voltar, vou reconquistar ele novamente, pra depois largar ele bem no dia do casamento. E foi isso que ela fez, gente. Conquistou novamente, né? Ele pediu ela em casamento. Gente, foi todo aquele bafafá pro casamento, uau, do Franco. E a coitadinha da alma lá sofrendo, achando que o Franco ia se casar. Mas na verdade ele ia se livrar daquele estorvo que era a Valéria, né, gente? Porque assim, ela achava que tava humilhando ele, mas na verdade ela tava fazendo um livramento na vida dele, né? E como eu falei pra vocês, gente, foi muito sem graça, gente, porque ela esperou assim até o último instante, né? Chamou a imprensa todinha pro casamento, tava todo mundo lá esperando, né? O momento do casamento, ela dizer sim, nananã. O Franco, quando pergunto pra ele se ele quer se casar com ela diz que sim. O coraçãozinho da alma chega dói. Mas quando pergunto pra Valéria, né, se ela aceita se casar com ele, o que que ela diz? Não, que ela não aceita se casar com ele. Ele fica meio que sem entender. E depois ela vai e explica, né, o porquê que ela tá fazendo tudo aquilo, por conta da rejeição dele, né, no passado. Gente, foi uma coisa tão sem graça, mas tão sem graça, mas eu tinha que colocar aqui na minha lista, né? E o mais engraçado de tudo é que ela saiu toda assim, debochada junto com a irmãzinha dela, né, fazendo pose e tudo mais lá pra imprensa. E o Franco, tipo assim, pra ele tava tudo bem, tipo assim, não foi tão mal assim, né? Gente do céu, esse Franco é uma comédia. E a alma ficou aliviada, né? Porque ele não se casou com a Chatonilda da Valéria. Na verdade, né, a Alma e a Mia se livraram, né? Porque elas não queriam de jeito nenhum que o Franco se casasse com a Valéria. E no fim, né, gente, ela fez um favor pra eles três. Ela achou que tava por cima da carne seca, mas na verdade ela tava era por baixo. Cedeu, foi volta, o baixo amor. Cadê melhor que eu que você arrumou? Gente, essa música daria certinho pra Valéria, gente. Porque ela achou que tava arrasando, que tava por cima, mas na verdade ela tava era por baixo. E o próximo casamento aqui que não se realizou foi na novela Menina Amada Amias. E era um casamento entre a protagonista, né, que era a Isabela, e o vilão do César, interpretado pelo Juan Pablo Gamboa. E foi uma coisa tão engraçada esse casamento, gente. Porque assim, ela não tava mais com o Vitor, né, tinha se desiludido e tudo mais. Aceitou, né, a proposta de casamento do César e no dia do casamento o Vitor apareceu lá pra roubar a noiva, gente. Foi muito engraçado, porque, tipo assim, ele tava tentando levar ela, né, levar ela embora e ela tava meio naquela indecisão, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí quando o pai dela e o noivo aparecem lá na porta, porque eles estavam procurando a noiva. Cadê a noiva, gente? Cadê a noiva? Já começou o casamento e a noiva não aparece, então eles foram lá atrás dela e quando ela viu que eles estavam vindo, ela resolveu, eu vou embora com ele mesmo. E eles, foram embora. Tiveram a ajuda do amigo do Vitor, né, que já tava lá com o carro esperando eles lá fora, e eles foram embora. E o engraçado, gente, é que ele roubou ela meio assim, machucadinho, né, tava de tipóia, né, gente? Olha só, gente, o cara machucado, mas consegue roubar a noiva. Foi muito legal. E essa novela, Menina Amada Minha, é aquela novela que eu já citei em um outro vídeo, que agora eu não tô me lembrando, né? Mas se eu me lembrar, vai aparecer aí na tela. Eu citei que é aquela novela que tem o Sérgio Goyri, e é uma novela que eu acho super interessante dele, que ele é o protagonista e que ele não é o vilão da história, sabe, gente? Ele tem a historinha de amor, né, com a personagem da Isabela. E eu, tipo assim, achava que a química entre eles dois era tão boa, gente. Olha a loucura da pessoa.
Pode ser que você não tenha achado química nenhuma entre eles, mas eu achei, gente, eu gostei. Eu curti esse personagem dele nessa novela com a, com a Isabela. Eu gostei. E ele roubando a noiva no dia do casamento, gente, foi legal demais. Falando nisso, não faz muito tempo que vocês devem se lembrar desse casamento, que foi na novela Se Nos Deixam, que era entre a Yara, né, e o Moisés. Gente, eu achei que foi uma coisa assim, uau, que noiva decidida, gente, praticamente ela humilhou o noivo no dia do casamento, porque você sabe que o noivo não prestava, né, gente, quem Moisés não prestava de jeito nenhum. E quando ela ficou com aquele negócio, quando ela pediu pro padre falar, né, se tem alguém aqui na igreja, né, que conta esse casamento, nanã, e tipo assim, ela ficou esperando que a amante dele falasse alguma coisa e ela não fala nada. E ela lá, você não vai falar nada não? Porque afinal de contas ela era amante do noivo dela, tipo assim. E ela não gostava dele, né, gente? Tava casando meio que obrigada e chantageada. Gente, a cara do noivo era assim, as melhores possíveis, gente. E todo mundo da igreja, né? Oh, eu achei assim o máximo, o máximo. Porque tipo assim, ela tava arriscando tudo. Ia fazer ele passar por essa humilhação mesmo. Ia rejeitar ele, dizer aquele não mesmo na cara dele, que não quer se casar com ele, e que ela vai ficar com o homem que ela ama, gente, que era o Paulo. Afinal de contas, ela também tava grávida dele, né? E ela fala isso no dia lá do casamento. O legal desse casamento é que no final, depois dela ter desmascarado esse noivo nojento, esse traidor noivo dela, basicamente é ele que vai embora da igreja, né? Porque a personagem da Alice praticamente fala isso pra ele, né? Pode ir embora, né? Não vai ter mais casamento, né? O que ele ainda tava fazendo lá, né? Quer ser mais humilhado? Quer? Próximo casamento aqui que não deu certo, né? O noivo foi deixado lá plantado. E está na novela Muchacha Italiana Vine Casar-se. Vocês lembram dessa novela, né, gente? Que tinha os protagonistas da Lívia Brito e o José Ron, né? Que eles viviam a Fiorella e o Pedro. Gente, vou dizer pra vocês. Eu tenho que dizer pra vocês que foi muito engraçado esse casamento. Porque assim, a gente via nitidamente que ela também tava sofrendo nesse casamento, gente. Também tava parecendo que ela tava indo pro enterro. O semblante dela já dizia tudo. Até porque, né, ela só tava se casando, né? Porque ela achava que o personagem do Vitor realmente estava doente. E ele tava mentindo pra ela, né? E foi engraçado porque quando o amigo aparece na igreja pra distrair o noivo, né? E todo mundo praticamente da igreja vai lá pra cima dele. Aí lá atrás fica a noiva e o Pedro aparece pra levar ela, gente. Meio que assim, né? O povo tá lá distraído, então leva a noiva. E ele já tava lá com a motinha, né? Esperando ela pra poder levar ela embora. E foi tão engraçado, gente, porque todo mundo lá distraído com um amigo do Pedro, né? E depois quando o noivo se dá conta que a noiva foi embora... Gente, a cara do personagem do Vitório, né, que era interpretado pelo Henrique Rocha, foi muito engraçado, foi muito. Não foi dessa vez que o plano dele deu certo, né? E atualmente a gente sabe que está passando novamente no SBT Cuidado com um Anjo, e eu não poderia esquecer de citar o casamento que não houve, né, que não deu certo, que foi entre a Elsa e o Eduardo, né? O Eduardo que era o melhor amigo do João Miguel. Eu tenho que dizer pra vocês que esse foi um casamento que eu fiquei com dó do noivo, eu fiquei... Porque, infelizmente, a noiva nem sequer se deu ao trabalho de aparecer na igreja, gente. Foi muita humilhação. Foi humilhante demais, foi humilhante demais. Porque ele tava lá todo ansioso, esperando pela Elsa. Só que a Elsa, ela já tinha um amorzinho dela, gente. Praticamente, ela tava também se casando meio que com aquela pressão familiar, né? O pai e a mãe dela querendo que ela se case com o Eduardo. Até porque o Eduardo, né, gente, podia dar uma vida melhor. Quer dizer, podia dar, continuar dando uma vida que ela já levava, né? Porque você sabe que o Nelson não tinha nem onde cair morto. Então, o nível de vida dela ia cair drasticamente. Mas ela era apaixonada pelo Nelson, né? E ela queria ficar com ele, estava sofrendo, porque ela não queria se casar com o Eduardo. E no dia do casamento, ela tinha que tomar aquela decisão. Ou ela vai lá se casar com ele, ou ela vai se encontrar com o Nelson. E o que aconteceu? Ela, vestida de noiva, foi ao encontro do Nelson. E o Eduardo ficou lá plantado na igreja, gente. Ele ficou realmente, gente, definitivamente ele ficou plantadão lá, abandonado, porque ele nem sequer viu a cara da noiva. Ela nem sequer apareceu na igreja pra dizer, eu não aceito me casar com você. Ela realmente não apareceu. Eu sei que ainda tá faltando muitos outros noivinhos que foram rejeitados, abandonados, largados, que foram deixados plantados no altar, mas a gente vai deixar, quem sabe, para uma outra parte. E se você aí se lembrou de outro casamento em que a noiva desistiu, né, não quis se casar com ele, né, chegou lá na igreja, disse não, ou às vezes nem chegou na igreja, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça, né, antes de sair,
deixa o teu like para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo e para ele recomendar para muitas outras pessoas. Deixa o teu comentário, compartilha e, é claro, se inscreva aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito, gente. E ativa o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Se você chegou até este momento exato desse vídeo, eu já vou deixando aqui o meu muito obrigado, tá? Vejo vocês numa próxima ocasião. Ou como eu sempre falo, né, gente? Até a próxima!